Eu tenho a impressão de que todo mundo recebeu um manual secreto da vida. Todo mundo, menos eu. Porque, pelo visto, existe um momento em que tudo na vida deveria estar resolvido. Só que quanto mais eu observo a vida das pessoas, mais eu desconfio que esse momento talvez nem exista. Uhum. Porque se tu prestar bem atenção, tu vai perceber que tem muita gente vivendo com essa sensação bem estranha, como se tivesse sempre um pouquinho atrasado na própria vida. Gente boa, tá? Gente inteligente que tá correndo atrás, mas que às vezes olha para a própria vida e pensa, cara, já era pra minha vida tá resolvida. E eu entendo demais essa sensação, porque eu mesma já passei por isso várias vezes e continuo passando hoje. Tu olha ao redor e parece que todo mundo entendeu uma coisa que você não. Chega a ser desesperador em certos momentos. Tu abre o Instagram ou qualquer outra rede social e começa aquele desfile, aquela jogada na tua cara, né? Gente da tua idade crescendo, às vezes até mais novo. Uhum. Gente abrindo empresa, gente lançando projetos topíssimos, fazendo a diferença na sociedade. Gente estourando. E aí vem aquele pensamento ordinário: o que eu tô fazendo da minha vida? Porque parece que todo mundo encontrou um caminho muito claro. E você ainda tá meio que tentando entender o teu. O que tu tá fazendo aqui no planeta? Isso se não for o caso de tu tá completamente perdido, sem saber pra onde ir. E isso não acontece só no trabalho. Tu sabe, acontece nos relacionamentos também. Você começa a ver amigos casando, outros tendo filho, outros criando uma família maravilhosa, e de repente parece que várias pessoas ao teu redor entraram naquela fase da vida em que tudo se encaixa como uma luva perfeitamente. E tu tá no meio assim, ó, tá aí eu. Qual que é o meu problema? O que tem de errado comigo? E é daí pra pior. Como se realmente existisse um cronograma invisível da vida adulta, que é só seguir aquele passo a passo que vai dar certo pra todo mundo. E na verdade, você se sente completamente fora desse calendário, ou pelo menos bem longe dele. E talvez a pior parte disso tudo seja dentro da nossa própria cabeça, como a gente se trata no meio dessa confusão toda. Porque às vezes parece que todo mundo já tem certeza de quem é, do que quer, pra onde tá indo. E aí você olha pra dentro e pensa, como é que todo mundo parece tão seguro do que tá fazendo e de quem é, e eu ainda não? E foi pensando nessas coisas que eu comecei a suspeitar de uma ideia meio curiosa, você sabe como eu sou, né? Talvez a gente esteja correndo atrás de uma coisa que nem existe. Dessa ideia de que em algum momento da vida tudo finalmente se encaixa perfeitamente. A carreira resolvida, os relacionamentos resolvidos, a cabeça totalmente resolvida, tudo resolvido, zero problema, zero desafio, zero conflito, nada, acabou. Tipo, um ponto da vida em que tudo entra no lugar e a partir dali só a vida finalmente faz sentido. Não faz sentido, né? Eu sei, por isso que eu tô aqui. Só que se você prestar bem atenção, você vai ver que essa ideia está sendo reforçada o tempo inteiro, principalmente nos dias de hoje. Nas redes sociais, nas narrativas de sucesso, histórias de viradas de vida muito louca, na alta performance também. E tudo isso cria a sensação de que existe esse lugar chamado vida resolvida e que em algum momento todo mundo chega lá. Só que às vezes eu paro para pensar nisso e eu fico, eu nem sei se eu tenho a palavra perfeita para explicar o que acontece aqui, porque quanto mais eu observo a vida de perto, mais parece que ninguém realmente chegou nesse lugar. Pegou? A vida não parece funcionar como algo que se resolve. Ela parece funcionar mais como algo que se desenrola. Porque a vida ela é uma busca diária. Ela acontece enquanto a gente vive. As demandas aparecem, os problemas, sim, aparecem demais até. As mudanças acontecem e a gente vai lidando com tudo isso no caminho, aprendendo, errando, se reorganizando. Só que quando a gente acredita nessa ideia de que a vida deveria já estar resolvida, isso só cria uma pressão absurda dentro da gente. Porque qualquer fase de transição que você passa parece que você está atrasado na real. Qualquer dúvida que surge parece que tu é um fracassado. E aí começa aquele ciclo de comparação, ansiedade, aflição e uma autocobrança que parece que nunca tem fim. Porque você está tentando alcançar uma coisa que talvez nem exista.
E quanto mais eu penso nisso, mais essa ideia de vida resolvida começa a parecer, na real, um conto de fadas. Quase que uma história que a gente contou mirabolante pra gente mesmo, sobre como a vida deveria funcionar. Mas a realidade costuma ser bem diferente, você sabe, né? Inclusive nas histórias que a gente admira até. Você conhece a Cora Coralina? Ela publicou o primeiro livro dela aos 75 anos. 75. Durante uma década inteira ela foi doceira. E ela ficava lá escrevendo os poemas dela na maciota, sem plateia, sem reconhecimento, sem vida resolvida. E mesmo assim ela estava vivendo, porque a vida, meus amigos, ela não segue uma linha reta. Os planos mudam, as carreiras também mudam, relacionamentos então nem se fala. Às vezes as coisas que pareciam absolutamente certas deixam de fazer sentido. Porque a vida ela é imprevisível, não tem jeito. Na verdade, a única coisa realmente previsível na vida é o fato de que ela vai mudar. E a maior parte dessas mudanças, não tá no nosso controle. Quase nada tá, na real, né? A única coisa que normalmente tá no nosso controle é como a gente reage ao que acontece. E isso muda bastante como a gente enxerga e encara a vida também. Porque talvez a gente tenha crescido acreditando que deveria existir esse mapa da vida. Um caminho claro, um passo a passo, um plano definitivo. Só que a experiência real é outra, né? O caminho aparece enquanto a gente anda. Eu sei que é clichê, mas é real. E quando você percebe isso, algumas outras perguntas começam a surgir. Quem foi que decidiu que a vida deveria estar resolvida? Quem foi, pra eu dar na cara? Quem inventou esse prazo? Porque às vezes essa sensação de estar perdido ou atrasado nem vem da vida em si, ela vem dessa comparação maldita, de olhar para outras trajetórias e imaginar que existe uma ordem correta para viver. E o mais doido disso é que essa sensação pode fazer você meter os pés pelas mãos, correr atrás de uma vida que talvez nem seja sua, ou tomar decisões por pura pressão, acelerar processos que talvez precisassem de mais tempo para você, só para tentar alcançar uma ideia de vida que talvez nunca tenha existido de verdade. Então sim, às vezes eu fico pensando em outra possibilidade. E se a vida não for um problema para resolver, mas um território para explorar? E se ninguém tiver realmente atrasado porque ninguém recebeu na real esse tal de manual da vida? E se a pergunta mais honesta não for quando a minha vida vai estar resolvida, mas outra, mais simples? O que a vida está tentando me ensinar nessa fase que eu estou vivendo agora? Te peguei, né? Fica com essa agora aí para absorver. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.